Calossi, bom dia aos nossos ouvintes. Estamos diante de um escândalo trazido pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, que é hoje uma das colunistas mais respeitadas do país e bem informada também, que é esse fato que traz a suspeita do ministro Alexandre de Moraes ter agido como lobista para que o BRB comprasse o Banco Master, via Banco Central. Teria pressionado o presidente do Banco Central, o governador de Brasília já tinha feito isso. Né? Pois é, mais um ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? É tudo grave. Aí é gravíssimo. Né? Aí a situação é o fim da linha. Só muda o cargo. É o fim da linha. E muda a instância também. Muda a instância, cargo, mas é tudo igual. No executivo e no legislativo você tem aí exemplos de cassação, como tem prisões gente envolvida nesse mais. Banco Master, né? Daí tu entende o sigilo colocado, entende por que o banqueiro foi liberado tão rapidamente. Né? São coisas que não se explicam, né? Como, por exemplo, o contrato de 129 milhões, né? Com completamente fora de todos os padrões de contratos com bancas de advogados, com a banca de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, são coisas que estão muito mal explicadas. O senador Alessandro Vieira disse do MDB de Sergipe, disse que vai coletar assinaturas após o recesso parlamentar para a abertura de uma CPI para investigar essas denúncias envolvendo o contrato entre o Banco Master, o escritório da família do ministro Alexandre de Moraes, principalmente isso, mas a se confirmar o andamento dessa investigação e a implantação de uma CPI, provavelmente virá à tona também esse novo escândalo que é, porque a gente já sabia desses contratos, isso aí já era público. Agora, o que fez ele, a pressão para que o BRB, um banco público de Brasília, comprasse o Banco Master, um banco podre, que veio a ser liquidado pelo Banco Central. E aí tem um ponto importante, né? Como é bom ter um Banco Central independente, Deixa eu puxar a brasa que no não assado. Cedeu às pressões políticas. Em dezembro do ano passado, o Temporal trouxe essa matéria isso. aqui, tá? Através do presidente da BDI, entrevistando ele. Ele já denunciava a pressão por essa coisa. Já vinha, dezembro do ano passado. Pois é. Agora a gente está vendo aí, está vindo à tona, né, o esclarecimento, ou pelo menos a publicização desses fatos todos. A Malu Gaspar, inclusive, fez questão de dizer que checou com 6 fontes diferentes para confirmar, para não dar que a gente chama no jornalismo de uma barrigada aí, né? Dar uma informação equivocada, incorreta, que depois acaba tendo consequência grave. E o jornalismo profissional faz isso, checa, apura muitas vezes, principalmente quando envolve casos tão graves quanto esse. Deve ter protocolo de entrada e saída e câmera de vídeo. O ministro Alexandre de Moraes tem que vir a público explicar. Já temos lá o ministro Dias Toffoli, né, que você lembrou há pouco aí, Osiris, que decretou o sigilo absoluto, mais absoluto, supremo absoluto, uma coisa impressionante, que não pode ter nem as iniciais das partes envolvidas no sistema do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você não tem nenhum acesso a nenhuma informação do que envolve o Banco Master. É muita gente protegendo esse banco. O que tem por trás disso aí? Só quem não protegeu, aí tem que dar o crédito positivo nesse caso, foi o presidente do Banco Central, o Banco Central de um modo geral, né, seus técnicos, diretoria, e que acaba sempre na figura do presidente, que liquidou o banco porque disse que não tinha condições de continuar operando aquele banco. Aguentou a pressão, né? E nem de ser vendido para quem quer que fosse, né? Porque era um banco podre. Aí é que tá, para aguentar a pressão você tem que ser independente. Então, felizmente, a gente tem um Banco Central independente que resistiu à pressão até, segundo o que publicou a Malu Gaspar, resistiu à pressão até de um ministro da Suprema Corte. Tem um cutuco que vai aparecer mais coisas, sabe que levanta esse tapete e começa a aparecer. Aparecer. O escândalo é gigantesco. O sigilo é demasiado grande, chama atenção isso, entende? Tem sigilos e sigilos, né? Então, o ministro Dias Toffoli decretou o sigilo absoluto e puxou para ele. Aí eu não sei nem se no regimento do STF isso é possível, né? Puxou para ele todas as matérias, todos os processos que envolvem o Banco Master. Ou seja, só eu julgo. Coisa impressionante, não é? Agora, o senador vai ter dificuldade para arrumar assinatura. Esse é o desafio político. Só um cutuco, tá? Que ele vai ter dificuldade.
Porque não é só o Supremo. O Senado precisa 19? Não sei, mas é que tem muito político envolvido, né? Esse é o ponto. Essa é a questão. Esse é o ponto. É por isso também, né? Além de alguns que não estão envolvidos em nada ou que não tem nada a ver com isso, não querem se envolver, querem passar a lo largo disso e tal. Bom, o fato é que o senador anunciou que vai coletar as assinaturas. O recesso parlamentar, em fevereiro, aí o Senado e a Câmara estão de volta trabalhando e a gente vai acompanhar isso. Se até lá não surgirem outros elementos deste escândalo, com E maiúsculo. 9h20, bom dia, Macalós. Bom dia, Osíris, bom dia, Sérgio. Deixa eu aproveitar alguns pontos aqui que o Sérgio levanta. Primeiro, em relação ao hipersigilo, ou master sigilo, que foi decretado pelo ministro Dias Toffoli. Por que o Dias Toffoli puxa para ele depois de ter decretado o sigilo? Porque a partir do momento em que ele é sorteado como o ministro que vai tratar do assunto, ele se torna juiz prevento. E daí tudo relativo ao caso passa a ser gerido por ele. Ele que faz tudo isso? Ele que faz tudo. Tá bem. Isso é uma norma do direito. Perfeito. Então, só explicando isso. Agora, Por isso que eu te provoquei, disse, não sei se no regimento ou no rito tem alguma coisa nesse sentido, né? Ele torna-se o prevento da ação. Então, é importante destacar o seguinte, e daí eu acho que é um ponto fulcral aqui, em relação a esse lobby que havia inequivocadamente em Brasília, em 2 dos 3 poderes em favor do MASP. 2 dos 3 poderes, segundo o que consta, né? Legislativo e judiciário. A decisão do Dias Toffoli se dá no contexto dessa viagem que ele fez até o Peru, junto de advogados do Banco Master. 2, aliás. A ação do Master junto ao Supremo Tribunal Federal havia sido ingressada um dia antes da viagem. No dia da viagem, segundo o que consta, o Toffoli não havia sido sorteado o relator. Ele foi sorteado o relator depois da viagem. Mas a pergunta que fica no transcurso do voo, e o Toffoli negou. Ele disse, não falamos sobre isso. Não, no voo estamos decidindo a escalação do Flamengo. Claro, né? Com certeza. Na final da Libertadores. Isso. Eles estavam falando dos assuntos assim, mais importantes do momento. A gente sabe que as pessoas falam dos assuntos assim, mais as novas contratações, polêmicos do futebol. Né? Trocando camisas, as camisas retrô e tudo mais. O Dias Toffoli negou que tivessem falado sobre Master. E daí a pergunta que fica a todos é, quem garante? Porque estavam 2 advogados do Master, aliás, um advogado do outro. A instituição havia entrado com uma ação 24 horas antes. Será improvável que alguém não tenha pelo menos mencionado que uma ação estava sendo ingressada no Supremo Tribunal Federal? E daí no dia seguinte o Toffoli toma essas medidas todas. E daí depois, através dessas matérias da Malu Gaspar, que é uma das jornalistas mais bem informadas do Brasil, ela é responsável por 2 livros que eu acho que são muito importantes de ler. O primeiro é Tudo ou Nada, sobre as empresas do Eike Batista. O segundo sobre a Odebrecht, a organização, fala sobre a corrupção que existiu, o Petrolão, que ocorreu, não é uma ficção científica, houve corrupção na Petrobras. E agora ela está divulgando essas informações. Se o ministro Alexandre de Moraes atua como lobista do Master, quando você vai, ou você tenta ir ao Banco Central, intermediar, ou buscar informações, ou ajudar, ou intermediar qualquer coisa que o seja em favor de uma instituição qualquer, você se torna lobista dessa instituição, mesmo que você não seja lobista oficialmente. Espero que isso se esclareça. Se ele agiu como lobista, tem de ser empichado. Se ele agiu como lobista, tem de ser empichado, porque isso é incompatível com a função. E urge a adoção de um código de condutas para os ministros da Corte. Cabe à Constituição cabe ao Supremo resguardar a Constituição. Mas nenhum ministro do Supremo está acima da Constituição. E eu tenho a impressão de que alguns se acham assim. Mas o Supremo salvou a democracia. O Supremo não salvou democracia nenhuma. A democracia salvou a si mesma.
A democracia vai além do Supremo. O Supremo faz parte da democracia. TSE, né? Toda a instituição pública que diz respeito à República faz parte da democracia. A democracia salvou a si mesma. E o Supremo Tribunal Federal teve um papel importante. Agora, isso não coloca nenhum deles numa torre de marfim. Nós não devemos nada aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles fizeram a obrigação deles. Né? Exatamente. Estão lá para isso. É muito importante isso. Ninguém tem de ficar agradecido. Quando agiram corretamente, o fizeram dentro das suas atribuições, cumprindo, portanto, seu dever, para o qual, aliás, são muito bem pagos. Não ganham mal, ganham bem. E belas aposentadorias. Belas aposentadorias. Né? O ministro Edson Fachin, que é um ministro conhecido pelo seu apego à liturgia, tem defendido um código de conduta. Na mesma linha do código de conduta dos ministros da Suprema Corte da Alemanha. Veja, ele não está se baseando na União Soviética, ele está se baseando na Alemanha. E todos esses casos denotam essa necessidade. Porque não pode haver uma instituição que não tenha regras de conduta para os seus membros. As instituições, elas podem ser melhores se as pessoas que estiverem nas instituições tiverem de seguir regras. É o que se chama de compliance. O Supremo hoje não tem compliance. E, portanto, os ministros se sentem à vontade de fazer o que querem. E eu acho que esse código tem de estar vinculado a uma outra instituição, a aplicação dele. Porque no sistema democrático você tem o sistema de freios e contrapesos. Uma instituição fiscaliza a outra para que todas se mantenham harmônicas, todas se mantenham dentro da lei. Então isso tem de ser analisado não por ministros do Supremo, tem de ser analisado por outra instância que sirva exclusivamente para fiscalizar o código. Eu não estou falando de decisões judiciais, não estou falando de hermenêutica, eu estou falando de conduta, como você tem nos conselhos profissionais, em qualquer área. Por que não no Supremo? O TSE fez a obrigação dele à época, né?